Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Lanterna Verde, Golpe Galáctico, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. Enquanto a batalha explode acima da Terra e longe do torneio KO, o grupo segura uma invasão que não dá trégua. Parademônios continuam surgindo em ondas. A equipe reclama que eles parecem infinitos e ainda ironiza o fato de estarem presos num planeta tratado como lixão. Kyle Rayner corta o sarcasmo e deixa o objetivo prático cristalino. Eles precisam manter esses parademônios longe dali para dar aos heróis tempo e uma chance real de salvar o universo. Superboy assume a linha de frente e exige foco, menos reclamação e mais combate. Mas a situação piora quando novos tubos de invasão começam a se formar ao redor e alguém aponta que isso só torna tudo mais perigoso. Superboy se irrita com a conversa inútil em pleno caos e insiste que a prioridade é lutar e clarear o que está acontecendo. Vendo que a defesa está prestes a ser engolida, o Lanterna Verde toma a decisão mais agressiva possível e avisa os aliados para se protegerem, porque ele vai liberar energia demais para olhar diretamente. A energia explode num clarão que atravessa o campo e queima inimigos em sequência, como um ataque pensado para limpar o terreno rápido. Só que a vantagem dura pouco. Depois da descarga, Kyle é arremessado pelos destroços e despenca tonto. Os aliados correm, chamam por ele e tentam avaliar se ele consegue ficar de pé. Kyle, zonzo, tenta garantir que vai se recuperar assim que recarregar o anel. Antes que isso aconteça, um tubo de invasão se abre e do nada um inimigo surge como um projétil, acertando Kyle em cheio e jogando-o dentro do portal. Mesmo machucado, Kyle começa a enxergar o quadro maior e percebe que aquela confusão não é só uma briga local. Existe uma disputa real pelo cinturão da One em andamento. Ele reconhece que derrubar um ou outro adversário não resolve, porque a força que domina o confronto ali ainda está inteira e segue impondo medo e controle. Enquanto Kyle tenta se reorientar, Omega Man avança com brutalidade e humilha outros combatentes com facilidade, mostrando na prática que continua sendo o centro da atenção. Antes que Kyle consiga reagir, os lutadores invadem a cena com força brutal. Um deles declara que chegou a vez dele brilhar. O outro revida sem pausa, joga o primeiro contra Kyle e transforma o antigo dominador em alvo. Antes de se levantar, o lutador pergunta se o irmão tá bem, mas Kyle diz que mal consegue respirar e ainda sente a mente falhar como se estivesse tendo alucinações. Kyle acaba sendo puxado para o confronto. Omega Man age como se fosse uma estrela do wrestling, que está acima de qualquer ameaça e fala para Kyle tomar cuidado, já que a violência vai aumentar, deixando claro que se considera o campeão absoluto. Omega Man se gaba de uma sequência de vitórias enorme, confia no Drive como algo que o coloca sempre no topo e afirma que ninguém vai tirar seu título. O adversário tenta quebrar essa certeza, dizendo que ele será forçado a lutar de novo até falhar. Mas Omega Man encerra a discussão com desprezo e retoma a vantagem física, agarrando e arremessando o inimigo com brutalidade. A destruição escala quando uma estrutura colossal começa a ruir por cima dos lutadores, e a reação geral oscila entre esperança de que tenham evacuado e choque ao perceber que toneladas de metal vão cair direto sobre eles. O colapso parece capaz de esmagar tudo e encerrar a luta ali mesmo. Então, sinais de movimento surgem sob os escombros e a resposta vem numa explosão de força. Omega Man arrebenta o entulho, emerge vivo e é imediatamente tratado como alguém que defendeu o cinturão mais uma vez. Com a luta declarada encerrada, a transmissão da One anuncia o fim do espetáculo e ainda informa, de modo quase burocrático, que o planeta vai colapsar por causa das instalações nucleares. Omega Man entende na hora o que isso significa e decide que é hora de sair voando imediatamente. Kyle tenta puxar para o lado certo, evacuar, ajudar os civis, alertar forças aliadas. Mas Omega Man corta com uma realidade amarga.
As regras daquele sistema não funcionam assim. Kyle insiste que poderia salvar pessoas se que recarregasse, mas o protocolo de saída não dá espaço para heroísmo. O Transmate é acionado e eles são arrancados do planeta. Quando o Transmate termina, Kyle surge desorientado, tentando entender onde foi parar. Omega Bunman explica com naturalidade que aquilo é o Hub e trata o lugar como casa, como se fosse a base inevitável de tudo. Ainda atordoado, Kyle ouve Slively elogiando Omega Bunman pelo show e, ao mesmo tempo, reclamando de números e audiência como se isso fosse tão importante quanto sobrevivência. Kyle tenta racionalizar o que vê, achando que está fora de si depois de golpes dos parademônios. Omega Man pergunta sobre o inimigo que os atacou antes e recebe uma resposta fria e casual. Ele vai ficar bem, mas prometeu uma vingança sangrenta. Kyle finalmente verbaliza o óbvio: aquele lugar é gigantesco. O louva-a-Deus age como se Kyle fosse uma curiosidade agradável e pergunta quem ele é. Ômega explica que tem interesse especial por terráqueos e deixa escapar um detalhe que muda tudo. Por ter chegado ali, Kyle está automaticamente escalado para o próximo show. A cena é interrompida pela chegada de uma figura importante, que se dirige a Ômega como alguém que controla agendas e confirma a vitória dele. No hub, o Sr. Scuzz confronta Omega Man de forma aberta e venenosa, deixando claro que quer o cinturão e que pretende arrancá-lo no futuro como arrancou de mentores no passado. Omega Man responde com desprezo e ameaça contida, e por um segundo parece disposto a resolver aquilo ali mesmo. Só que Slively intervém e impõe a regra mais importante do hub. Ali dentro não pode haver luta. Tudo tem que ser guardado para o show. Scuzz se afasta, mantendo a tensão e o aviso implícito. Scuzz está tentando formar uma aliança para derrubá-lo, dentro e fora do ringue. Kyle finalmente expõe sua urgência. Ele precisa sair dali porque a Terra está em perigo, e ele tenta buscar um caminho para encontrar ajuda. Ômega interrompe com brusquidão e explica que mencionar Lanterna Verde ali é perigoso, além de exigir que Kyle esconda o anel, porque existe um histórico de perseguição e extermínio de quem carrega esse símbolo dentro daquele sistema. Ômega ainda aponta um detalhe prático. Se Kyle tem um anel, por que ainda não está voando para fora dali? Kyle admite que ainda não consegue porque precisa recarregar. Quando pergunta onde estão, recebe a resposta mais frustrante possível. Eles estão em todo lugar e nenhum lugar ao mesmo tempo. E Kyle não pode sair dali enquanto o Hub estiver em transição. Omega Man encerra a discussão puxando Kyle adiante. Ambos precisam recarregar, e ele decide que a pausa será para comer. A tensão baixa para uma pausa desconfortável quando Omega se senta para comer e recebe a refeição como algo normal. Kyle encara a comida e quase se arrepende de ter narinas, tentando se convencer de que já viu coisa pior, mas sabe que não. Omega pressiona para ele comer, porém Kyle insiste que não está ali para isso. Ele só quer voltar para casa e impedir o desastre na Terra. Omega explica a regra do tabuleiro. O drive algorítmico empurra o hub para um vórtice espaço-temporal, e ninguém sai até a próxima luta, que pode acontecer em qualquer outro ponto do tempo. No meio da refeição, ele tenta mostrar que sua condição de campeão veio de esforço e origem humilde, como alguém que já aceitou o absurdo como rotina. Omega começa então a contar sua origem e volta ao primeiro show da One que viu, quando Krypton desmoronou e um lutador chamado Brômega dominou completamente a luta. Ele descreve Brômega como algo brutal e lendário, forte a ponto de parecer impossível, e reforça que ninguém sabia de onde ele vinha. O domínio foi tão total que não existia equilíbrio real no confronto. Era vitória esmagadora, sem espaço para dúvida. A mudança no fim do relato é pessoal. Naquele instante, Ômega diz que sua vida virou do avesso, como alguém que, de um momento para o outro, deixou de ser apenas mais um e passou a ser alguém decidido a se transformar. Ele explica que, em galáxia, os homens carregam um gene considerado tóxico e perigoso, e por isso foram empurrados para uma era de submissão e contenção, afastado de qualquer caminho físico. Mesmo assim, ele não consegue tirar Brômega da cabeça e decide que quer ser como ele, só que precisa fazer isso escondido. Ele passa a treinar à noite, usando o que tem,
pesos improvisados, troncos, pedras, qualquer coisa que force o corpo sem chamar atenção. A cada repetição, ele sente o corpo despertar e mudar. O corpo dele cresce rápido e o medo dos outros aparece. Com olhares e sussurros de que ele está se tornando perigoso, então surge o verdadeiro teste. O rugido de um trino, descrito como uma criatura mais mortal de galáxia, vindo na direção dele. Enquanto as pessoas fogem, ele decide agir sozinho, porque entende que ninguém mais vai parar aquilo. Ele corre para o monstro e acerta um golpe preciso que derruba a besta com força suficiente para encerrar a ameaça ali mesmo. A consequência social vem imediatamente. Ele admite que sentiu satisfação ao vencer, mas entende que o preço seria ainda pior. Por usar a força proibida, ele viola a lei e é expulso da vila, partindo sob olhares de medo e reprovação, deixando a mãe para trás. Exilado, ele vaga por galáxia tentando encontrar um lugar onde não seja odiado, mas descobre que é rejeitado por onde passa. É nesse ponto de rejeição total que o impossível acontece. A One chega ao planeta, e ele entende que a luta acontece perto o bastante para virar uma chance concreta de mudar tudo. Ele corre até o centro da transmissão e vê Brômega ao vivo, vencendo e defendendo o título diante de todos. Ver o ídolo em ação realiza um sonho, mas também cria outro mais urgente, porque Galáxia está morrendo e ele morrerá junto se ficar. Ele decide apostar tudo e implora para ser levado, oferecendo-se como lutador para as eras, como alguém disposto a pagar qualquer preço para sair dali. Brômega aceita com uma condição simples e absoluta: ir junto significa lutar. Brômega o acolhe como mentor e decide até sua identidade, rebatizando Ban como Ban-Man e moldando não só seu corpo, mas o personagem que ele vai se tornar. Ele cuida de detalhes como aparência e estilo e então começa o treinamento de verdade. Repetição brutal, correção constante, dor e aprendizado sem descanso. Brômega dita o ritmo, impõe técnica e exige evolução imediata. Ômega apanha, aprende e aguenta, porque não tem escolha se quer sobreviver ali. Com o tempo, a dupla vira uma força dominante e passa a vencer combates após combates, em planetas após planetas, e a fama cresce junto, com a audiência e números subindo. Ômega descreve esse período como uma sequência de vitórias em que eles pareciam inevitáveis, sempre passando por cima do próximo desafio. Só que essa escalada chega num ponto de inflexão. Eles são colocados contra um novo lutador do quarto mundo, chamado Sr. Scuzz. A luta contra Sr. Scuzz termina de forma trágica, porque Ômega ainda não era bom o bastante para impedir o golpe final. A derrota acontece e ele segura Brômega gravemente ferido, entendendo que aquilo é o fim. Brômega, mesmo morrendo, ainda escolhe agir. Ele entrega seus óculos e deixa uma ordem final, pedindo para Ômega continuar treinando duro. Ômega reage com desespero e dor. Depois disso, Ômega explica que o que sobrou foram as lições de Brômega e a filosofia mais simples e mais cruel. Quando a vida aperta, você não desiste, você fica mais forte. Ele decide honrar isso na prática, assumindo o nome Omega Man e mergulhando num treino obsessivo, lutando contra qualquer um que apareça, porque agora o objetivo virou vingança e a conquista do cinturão. Essa obsessão o empurra até o palco final do acerto de contas, nos mares secos de Tanagar. O confronto final contra Sr. Scuzz dura dias sem parar, com os dois se recusando a ceder 1 centímetro. Exausto, Ômega se ancora nas memórias do mentor, no que perdeu e no que prometeu se tornar, e algo nele acende de vez. A toxicidade que o mundo temia vira combustível. Ele vira a luta com força total e derrota Scuzz de forma definitiva, não deixando espaço para dúvida. No fim, a consequência direta é anunciada sem romantização. Ômega conquista o cinturão e se torna campeão, fechando o arco de vingança e ascensão. De volta ao presente, Caio tenta entender como aquela história ajuda a voltar para casa, e Ômega deixa claro que não ajuda. Ele aponta duas possibilidades: aceitar o One e lutar ao lado dele, ou encontrar um jeito de forçar o Driver a mandar o homem de volta ao tempo e ao lugar certo, algo que só acontece em condições apocalípticas extremas. O herói insiste que a Terra está nesse estado agora, mas Ômega admite que não entende de computadores. Então Ômega sente os poderes voltando e considera uma alternativa prática. Se chegarem até o Drive,
Talvez o herói consiga fazer o sistema escolher a Terra. Só que existe um detalhe imediato. Antes disso, ele precisa trocar o que o herói está vestindo, porque daquele jeito ali não dá. Omega guia o herói até uma porta tecnológica e tenta abrir um músculo, mas descobre que nem ele consegue mover aquilo. A surpresa é real. Se nem o campeão consegue, a solução precisa ser outra. Talvez um anel de poder. Mas então, Kyle surge com sua nova roupa. O herói aparece com um traje verde improvisado e sente vergonha, mas Omega trata como o mínimo necessário e ainda elogia o resultado. O herói lembra que sempre quis algo assim, mas diz que o Batman considerava a capa impraticável com um anel. Ômega ignora a autoridade e foca no que funciona. Então, o herói decide operar o sistema do jeito dele, interferindo nos circuitos com o anel em vez de tentar abrir com uma porta comum. Mecanismo responde, a tecnologia cede e Ômega reconhece que a ideia foi inteligente. Dentro do núcleo, eles são recebidos por uma cabeça holográfica que se apresenta como Daryl e afirma que eles não deveriam estar ali. O herói identifica que aquilo deve ser a inteligência que manipula o Drive, e Daryl confirma. Ele organiza as lutas e decide destinos do Hub. Quando o herói exige voltar para a Terra, Daryl explica que foi instruído justamente a impedir que o Drive leve qualquer um para aquele ponto azul, até o retorno do Lorde das Trevas, que mergulharia o universo no oblívio. Omega reage percebendo o tamanho da ameaça, e Daryl confirma sem emoção. Quando pressionado sobre quem fez isso, Daryl assume a autoria. Antes que eles avancem, um ataque violento interrompe a conversa e Omega reconhece o impossível. Alguém que ele jurava estar morto acabou de entrar em cena, mudando o jogo todo. O inimigo aparece provocando Omega e desmonta a crença de que morreu, revelando que deixou Omega acreditar nisso e que sua sobrevivência foi parte do plano. Ele declara lealdade a Darkseid e afirma que o retorno dos filhos de Apocalipse era inevitável. Para ele, o Apocalipse não é uma tragédia, é uma oportunidade de poder e domínio. Ele expõe a traição completa. Infiltrou-se no One, manipulou o Drive por dentro, sabotou os sinais de socorro e manteve o universo afastado da Terra para que ninguém pudesse interferir. Ômega reage entendendo que tudo foi arquitetado desde o começo, e Daryl é silenciado quando tenta falar. O vilão revela que salvou Ômega não por compaixão, mas para usá-lo como projeto. Treinar Ômega com o Drive até transformá-lo na atração final quando Darkseid retornasse. Ômega rejeita a narrativa de favor e parte para o ataque, iniciando a luta direta. Ao mesmo tempo, Kyle Rayner enxerga uma chance. Se removerem Daryl do sistema, o Drive pode voltar a seu impulso original de mandar todos para a Terra. O vilão reage assumindo o controle do combate e separa as prioridades, ordenando que Kyle cuide da cabeça flutuante enquanto ele resolve com os demais, deixando claro que agora a intenção é matar Omega ali mesmo. O confronto vira violência total, com o vilão justificando o fatalismo e dizendo que tudo vai acabar de qualquer jeito, então o que resta é escolher como cair. Omega responde com ação e identidade, insistindo que vai lutar até o fim, porque foi isso que aprendeu. No meio da pancadaria, Kyle decide agir contra Daryl, mesmo com a inteligência percebendo a hostilidade e tentando se impor. O herói ignora a tentativa e destrói Daryl com um taco de beisebol de energia verde. Sem Daryl segurando o freio, o efeito se espalha em diferentes pontos do cosmos. Cientistas e líderes captam uma transmissão que invade todos os canais e anuncia um evento multiversal de luta, como se fosse um show inevitável. Eles reconhecem que o destino é a Terra e entendem que não é uma transmissão local. A mensagem oficial declara que a luta será ao vivo do planeta Terra, transformando o Apocalipse em palco público. A história então chega à Terra, onde uma heroína é pega de surpresa por um barulho insuportável vindo do céu, seguido por explosões que destroem estruturas ao redor. A transmissão anuncia a chegada dos combatentes como se fosse um espetáculo, e dois lutadores aparecem no meio do caos, apresentados ao planeta como as principais forças daquela luta. Um deles é Omega Bunman, assumindo o centro do evento, e o outro é o parceiro anunciado como Min-O Green-O, Kyle Rayner, o Lanterna Branco. Omega Bunman comemora por ter chegado, mas reage ao estado devastado do mundo como algo que não deveria estar assim.
Antes que consigam organizar qualquer ação de ajuda, os inimigos entram em cena com teatralidade, declarando a vitória de Darkseid como inevitável e exigindo que o universo assista. O Lanterna decide responder no mesmo nível, aceitando o palco para não entregar o planeta sem luta. A luta se divide em duas frentes, com Omega Bunman avançando contra Skuz e Bromega, e o Lanterna enfrentando Knockout. Omega acerta e desestabiliza Skuz e Bromega, tentando tomar o controle, mas eles são surpreendidos pela força e técnica de Omega. Do outro lado, o Lanterna cobra Knockout por ter vivido na Terra por anos, mas ela rejeita qualquer lealdade e parte para quebrar o que ele cria com o Anel, provando uma força absurda. Omega retoma o centro do confronto e finaliza um movimento devastador que esmaga o adversário no chão. O Lanterna encerra sua luta de forma brutal e inesperada ao derrotar Knockout com uma cadeira, derrubando-a de vez. A ação volta ao centro quando Skuz percebe que Omega desapareceu e tenta localizar o campeão. A resposta vem na forma de um ataque aéreo. Omega se lança alto e desce com um golpe pesado para finalizar a ofensiva contra Bromega. O golpe final provoca uma explosão gigantesca, e quando a poeira baixa, a vitória de Ômega sobre Brômega é confirmada. Só que o alívio dura segundos. O sistema da One detecta dezenas, depois centenas de naves convergindo para a Terra, e as comunicações se sobrepõem com um anúncio de ajuda, convocação e até exigências hostis. Não é só reforço, é corrida para participar do evento e do caos. Mesmo derrotado, Brômega insiste que ainda não acabou, e a One intervém para invalidar o resultado por regra. A decisão oficial cai como sentença. Como o Ômega lutou ao lado de um Lanterna Verde, ele é desclassificado, perde o cinturão e é expulso da One, e o Hub se prepara para saltar imediatamente. Ferido e culpado, o Lanterna tenta se desculpar e Omega Bunman não o destrói por isso. Ele reconhece que já esteve no fundo e que vai voltar ao topo. O que importa agora é que a Terra precisa de ajuda, e a situação está objetivamente pior lá fora, com guerra e destruição se espalhando. Omega retoma a filosofia que o fez sobreviver e a transforma em decisão prática. Quando a vida aperta, a resposta é ficar mais forte e entrar na luta. Essa foi uma pincelada da história da HQ Lanterna Verde, Golpe Galáctico, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!